Olá, eu sou o Vitor Proença e estamos aqui de volta com a nossa série Questões Comentadas de Concursos Biomédicos. Hoje, nós vamos analisar a nossa terceira questão de farmacologia. Vamos lá? Questão 3. Farmacologia. A afirmativa que melhor descreve uma interação droga-receptor é: alternativa A gama-globulina pode se ligar a um fármaco e funcionar como um receptor. Alternativa B, um fármaco pode agir como um antagonista, mesmo que ele esteja ligado a um receptor. Alternativa C, um fármaco não pode agir até que ele seja liberado do receptor. Alternativa D, o receptor influencia na biodisponibilidade de um fármaco. E alternativa E, um fármaco não pode agir até que ele se ligue a um receptor. E aí, já sabe a resposta correta? Nessa questão, vamos falar um pouco sobre as moléculas-alvo para a ação dos fármacos. Segundo os princípios básicos de farmacologia, as moléculas de um fármaco devem exercer alguma influência química em um ou mais constituintes das células, para que elas possam produzir uma resposta farmacológica. Em outras palavras, é necessário que as moléculas dos fármacos fiquem tão próximas a essas moléculas celulares a ponto de alterar a sua função. Em sua maioria, as substâncias produzem efeitos através de sua ligação às moléculas de proteínas, frequentemente denominadas proteínas-alvo. É óbvio que há algumas exceções, como alguns agentes antimicrobianos, antitumorais ou mutagênicos e carcinogênicos, que interagem diretamente com o DNA. Há 4 tipos de proteínas reguladoras que estão frequentemente envolvidas como alvos primários de fármacos. São as enzimas, as moléculas transportadoras, os canais iônicos e os receptores, como está sendo abordado nessa questão. É importante salientarmos que alguns autores adotam o termo receptor sem uma precisão mais rigorosa, ou seja, para se referir a qualquer molécula-alvo com a qual uma molécula do fármaco deve se combinar para produzir o seu efeito específico, podendo incluir qualquer um dos 4 tipos que acabamos de descrever. Bom, vamos analisar cada uma das alternativas da questão. Alternativa A gama-globulina pode se ligar a um fármaco e funcionar como um receptor. A alternativa A está incorreta, pois a gama-globulina contém principalmente imunoglobulina da classe G ou IgG, atuando então como um fármaco contra agentes infecciosos e não como receptor. Vamos pular a alternativa B e passar direto para a alternativa C, que afirma que um fármaco não pode agir até que ele seja liberado do receptor. A alternativa C também está incorreta, pois, na verdade, para a maior parte das substâncias produzirem os efeitos que elas precisam, há necessidade de ligação ou de uma grande aproximação às chamadas proteínas-alvo, como, por exemplo, os receptores. Quando os fármacos se desligam do receptor, em geral, suas ações tendem a cessar. Vamos então para a alternativa D, que afirma que o receptor influencia na biodisponibilidade de um fármaco. A alternativa D também está incorreta, pois a biodisponibilidade é definida como a fração da droga que atinge a circulação sistêmica após a administração. E para a droga atingir o receptor, ela precisa estar na circulação. A biodisponibilidade ela é muito influenciada pela absorção e pelo efeito de primeira passagem ou metabolização. Dessa forma, o receptor não influencia na biodisponibilidade de um fármaco. Vamos então para a alternativa E. Um fármaco não pode agir até que ele se ligue a um receptor. Essa alternativa também está incorreta, pois, segundo a farmacologia clássica, os fármacos podem atuar em outras moléculas que não são consideradas receptores, como enzimas, moléculas transportadoras ou canais iônicos. Além disso, para que os fármacos exerçam a sua ação, não é necessário que eles se liguem aos receptores ou às moléculas-alvo, podendo exercer os seus efeitos apenas por aproximação. A única alternativa que nos resta é a alternativa B, que está correta. Um fármaco pode agir como um antagonista mesmo que ele esteja ligado a um receptor. Ou seja, não é a ligação ao receptor que define se o fármaco é um agonista ou um antagonista, mas sim a atividade intrínseca da substância. Tudo bem agora?
Bom, se você ainda não sabe as diferenças entre agonistas e antagonistas, bem como os tipos de antagonismo, é importante que você assista aos nossos 2 outros vídeos de farmacologia da série Questões Comentadas de Concursos Biomédicos. O link vai aparecer aqui do lado. Bom, então é isso, um abraço e até a próxima!